Olá, hoje nós vamos ver mais uma história da Bíblia. Hoje nós vamos ver a história da conversão de Paulo. Conversão de Paulo? O que é isso? Vamos lá então, está em Atos 9, de 1 a 19. Atos 9, de 1 a 19. Vamos lá então. Saulo, também chamado Paulo, Saulo por quê? Porque Saulo e Paulo é a mesma pessoa e dessa vez não foi Deus que mudou o nome dele, nem o significado do seu nome. O que Deus fez foi dar a Paulo, permitir que Paulo tivesse cidadania judaica e romana. Como Saulo, que provavelmente seria homenagem a Saul, segundo alguns historiadores, ele tinha a cidadania, era cidadão, judeu, era judeu. E como Paulo, ele era cidadão também romano, porque antigamente era assim, quem podia ter a cidadania de Roma, romano, eram pessoas de prestígio. E Paulo, nós vamos ver na história dele que ele era um homem temido e muito inteligente. Só que nessa parte aqui, nós vamos ver o encontro dele com Jesus. Vamos lá? Paulo pediu cartas à sinagoga de Damasco para quê? Para ir prender os cristãos, homens, mulheres, todos que seguiam o caminho de Jesus, que naquela época era chamado o caminho. O caminho se referia a Jesus. Então, lá foi Paulo, com as cartas, o perseguidor da igreja de Cristo. E quando ele estava no caminho, aconteceu que ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele perguntou: quem é? Ele falou, a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Paulo caiu no chão e já não conseguia enxergar mais nada. E conta a história de Paulo que ele ficou cego 3 dias. E aí a palavra veio a um profeta. O profeta era Ananias. O Senhor falou assim: Ananias. O Senhor Jesus, apareceu em visão. Deixa eu colocar Paulo aqui. E agora Jesus falando com Ananias, falou: Ananias, vá lá e batize um homem chamado Saulo. Ele está lá na rua direita. Aí Ananias falou assim: Senhor, mas esse homem é perseguidor da igreja. Jesus falou com ele em visão: não, esse homem agora se converteu a mim. Eu escolhi ele como instrumento para falar a vários povos, além dos judeus. Ele falará aos povos gentios, aqueles que não são judeus. Ele pregará sobre mim e sofrerá muito. Ananias, muito obediente, foi lá e disse a Paulo. Foi lá falar com Paulo e chegando na casa onde Paulo estava, e Paulo já tinha tido uma visão. Jesus falou com ele: um profeta vai vir e ele é Ananias e ele te curará. Aí Ananias chegou lá e falou: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus te escolheu como instrumento para pregar as boas novas do Evangelho. Eu vim orar por você. Aí Ananias orou por Paulo. E quando Ananias orou por Paulo, o que aconteceu? Algo como escamas. Algo como escamas caíram dos olhos de Paulo e ele voltou a enxergar e ele falou: agora sou servo do Deus vivo, Jesus Cristo, o Senhor, porque ele falou comigo. E foi ele. E conta a história que Paulo foi um grande homem. No Novo Testamento, 14 cartas, incluindo Hebreus, foram escritas por Paulo. E Paulo chega a dizer assim, em 1 Coríntios 11:1, Paulo chega a dizer assim:
sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1, ele chega a dizer, sejam igual a mim, porque eu sou discípulo de Cristo e sigo todos os mandamentos de Cristo. O que aprendemos com a história de Paulo, né? O que aprendemos com a conversão de Saulo ou Paulo? Nós aprendemos que quando somos perseguidores de Cristo, uma hora vamos ter um encontro com Cristo, porque Ele quer o melhor. E Paulo se tornou discípulo de Jesus após a morte de Jesus. Ele não chegou a viver com Cristo, mas em vida, né? Como os outros discípulos que Jesus escolheu, que a gente vê, né, nos evangelhos. Mas ele escolheu Cristo, por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus e Jesus já estava, né, morto e ressuscitado. Outra coisa que nós aprendemos é que Cristo é o caminho, né? E Paulo, mesmo sendo perseguidor, veio a ser agora discípulo de Jesus Cristo. E é isso, é essa a nossa história de hoje. Piriri pororô, a história acabou. Bate palmas quem gostou. Um beijo e até a próxima!